Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e esse é o Meditando na Palavra e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago mais uma história de uma mulher que foi uma mãe exemplar. E essa mulher, não tem o nome dela descrito na Bíblia, mas ela é chamada, conhecida como a Mulher de Manoá, e ela está registrada a história dela no livro de Juízes, no capítulo 13. Essa mulher é a mãe de Sansão e nós vamos estar vendo o que essa mulher tem para nos ensinar, ensinamentos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E então eu queria começar comentando com vocês, né, que o livro de Juízes então é um livro em que a gente acompanha o povo de Israel depois que eles já estão na Terra Prometida, onde o Senhor tinha dito que daria para eles. E vez após vez o povo de Israel se afastava dos caminhos do Senhor, passava a adorar falsos deuses. E então nesse período o Senhor permitia que outras nações pagãs, invadissem e oprimissem o povo de Israel. Mas todas as vezes quando o povo de Israel se afastava e ele era oprimido por algum povo, eles clamavam ao Senhor, o Senhor se compadecia deles e levantava pessoas para libertá-los daquela opressão. E essas pessoas eram chamadas de juízes. Por isso que o livro, né, tem esse nome, Juízes, porque eram esses homens, e também temos, né, exemplo de Débora, que era uma juíza, uma mulher, que eram levantados pelo Senhor de tempos em tempos para libertar o povo da opressão de um povo, né, que estava ali oprimindo eles. E no caso aqui dessa história, a palavra do Senhor fala que mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. E aí vai nos contar que naquele tempo existia um homem chamado Manoá, que ele era da tribo de Dan, e que a esposa dele era estéril e eles não tinham filhos. Mas o que acaba acontecendo é que a partir do versículo 13, essa mulher ela recebe a visitação do anjo do Senhor. E esse anjo aparece para ela e diz assim: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, você ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então essa mulher, gente, ela recebe essa anunciação e ela vai correndo falar com o marido, porque daí o anjo desaparece. E aí ela fala assim: um homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse o seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nem coma nenhuma outra bebida, e não coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá, que era o marido dela, ele ora ao Senhor e pede: Senhor, se esse homem, né, faça com que esse homem apareça, porque eu quero falar com ele, eu quero entender o que tá sendo dito. E aí então o Senhor envia esse anjo novamente e o anjo fala para eles, né, exatamente as palavras. E eu acho muito interessante, gente, que Manoá e sua esposa Manoá fala, né, assim: quando suas palavras se cumprirem, como nós devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? E o anjo então responde, né, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. E aí, a partir disso, Manoá e a esposa, eles levantam então um holocausto, eles oferecem, né, fazem uma oferta de holocausto para o Senhor, por conta dessa graça que o Senhor está derramando sobre a vida deles, que é de eles terem um filho. E eu quero destacar algumas coisas muito interessantes que eu aprendo com essa mulher. Claro, né, gente, que aqui vocês podem perceber que eu tô dando o exemplo das mães que foram exemplares, mas nós temos também, né, esses homens que estavam junto, tanto no vídeo passado, como eu tava falando pra vocês sobre a mãe de Moisés, que é Joquebede, né, o marido junto dela, né, os dois protegendo o filhinho para não ser entregue, para não ser morto pelo faraó. E aqui nós temos esse homem e essa mulher que creram naquilo que Deus estava falando, né, a respeito do que aconteceria com o filho deles, e o quanto a história do filho deles, né, impactou, e a gente conta essa história até hoje, né, que é a vida de Sansão. E eu queria fazer alguns destaques para vocês de algumas lições que eu aprendo com essa mulher, com a esposa de Manoá, e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A primeira coisa é que essa mulher, ela recebe essa visita e anunciação de que ela vai ter um filho, mesmo sendo estéril, e ela não só crê que isso vai acontecer, mas ela se preocupa em seguir todos os direcionamentos que o Senhor dá para que ela tenha uma boa gestação e para que a criação dessa criança seja de acordo com a vontade de Deus. Então, as coisas que eu acho mais incrível na história dessa mulher, dessa mãe de Sansão, é primeiramente a confiança dela. Ela confiou que aquelas palavras que estavam sendo ditas se cumpririam. Ela confiou de que ela teria um filho e que esse filho, né, ele daria início à libertação de Israel das mãos dos filisteus.
E sabe, gente, muitas vezes a gente recebe palavras de Deus, muitas vezes a gente recebe direcionamento de Deus, muitas vezes Deus usa pessoas para declarar coisas sobre a nossa vida. E se você é mãe, talvez você já tenha declarado, você já tenha recebido declarações, né, da parte de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então eu quero te encorajar com esse vídeo a você confiar naquilo que Deus fala, né, naquilo que o Senhor está direcionando para você fazer na criação dos seus filhos, né? Talvez você esteja grávida, talvez você já tenha recebido palavras proféticas sobre o bebê que está no seu ventre. Então eu quero te encorajar com esse vídeo aqui, você faça assim como a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, que ela não somente ela recebeu essas palavras, mas ela creu que elas se cumpririam. E a segunda lição que eu aprendo com essa mulher é sobre o zelo que ela tem. O zelo, gente, de se preocupar com o que ela deveria fazer, para ela fazer todas as coisas certas, para que essa criança crescesse e ela fosse consagrada ao Senhor e ela pudesse cumprir os propósitos que Deus tinha para a vida dela. Então, é um aprendizado que eu aprendo e é algo que a gente pode trazer para a nossa vida. É sobre aquilo que o Senhor depositar sobre a nossa vida, seja uma palavra, seja um direcionamento, a gente fazer tudo com zelo. E se você é mãe, se o seu filho ou a sua filha recebeu uma palavra profética, se há algo na vida do seu filho ou da sua filha, algo que o Senhor deseja fazer, a forma com que o Senhor deseja usar o seu filho ou essa filha nessa geração ou talvez na futura geração, eu quero te encorajar a você ter zelo por aquilo que Deus deposita, pelas palavras que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, para a criação dos seus filhos, e que você possa ter o zelo de fazer com que tudo coopere para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida dos seus filhos. E a terceira aprendizado que eu tiro com essa mulher, gente, é sobre a convicção que a mulher de Manoá tem. A convicção de que aquilo que Deus tinha dito que aconteceria, aconteceria. Né? Nós vemos ela e o marido muito preocupados e querendo, né, seguir exatamente as instruções e criando esse filho para que ele se tornasse aquilo que Deus tinha para ele. E mais pra frente nós vamos ver Sansão sendo um homem que muitas vezes foi usado por Deus. A história de Sansão não é perfeita como nenhuma história da Bíblia, nenhuma história de relato desses homens e dessas mulheres é perfeita, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós vivemos no mundo caído. Mas eu vejo um homem e uma mulher, um pai e uma mãe que eles fizeram de tudo para que esse filho ele crescesse na presença de Deus e para que ele pudesse, né, ser alguém que cumprisse os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E eu queria trazer uma reflexão para você, olhando para a vida de Sansão. Talvez você seja pai e mãe, talvez você tenha criado seus filhos na casa de Deus e talvez esse filho ou essa filha, eles tenham crescido na presença de Deus e eles tenham sido pessoas que desde pequenos eles já fossem direcionados por Deus, ou Deus tivesse palavras de propósito que o Senhor usaria eles de alguma forma. Mas talvez o tempo tenha passado e assim como Sansão, em um período da vida dele, ele meio que se afasta dos caminhos de Deus e ele passa a fazer coisas que, infelizmente, né, fazem com que ele se perca nesse caminho. Talvez o seu filho e a sua filha tenham trilhado caminhos que talvez tenham afastado eles da presença do Senhor. Mas eu quero dizer que quando o Senhor levanta pessoas para cumprirem propósitos nessa terra, o Senhor, ele vai guiando todo o caminho. Então talvez você olhe hoje para a vida do seu filho e da sua filha e você não veja eles, né? Você não veja como o Senhor vai fazer para trazê-los de volta. Mas eu quero te trazer esperança com esse vídeo, dizendo que nada é impossível para o Senhor e que aqueles que são consagrados ao Senhor, assim como Sansão era, mais cedo ou mais tarde eles voltam para os caminhos do Senhor. E ainda que o Senhor tenha que usar eles apenas no final da vida, o Senhor faz e o Senhor usa e o Senhor cumpre o propósito que ele tem. Sabe, gente, quando a gente chega no fim da história de Sansão, nós vemos ele sendo levado cativo, né, pelos filisteus. Ele acaba perdendo as forças porque as tranças do cabelo dele, que era o que não poderia ser cortado, são cortados. Então, como ele era nazireu, ele não poderia, né, ter o cabelo cortado porque era um voto, né, de consagração. Quando ele recebe esse corte no cabelo, é como se aquele voto fosse quebrado. E por conta disso, a presença de Deus se afasta de Sansão naquele período. Mas no momento em que Sansão ele se cai em si, ele percebe que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele pede para Deus, para que Deus tenha misericórdia dele, para que Deus use a vida dele uma vez mais. E o Senhor faz isso, o Senhor usa. Então eu quero te dizer isso, eu quero te encorajar, que se o seu filho ou sua filha estão distante dos caminhos do Senhor e talvez eles já tenham até mesmo sido muito usados pelo Senhor num tempo, mas agora eles estão distantes, que você não perca a esperança. Porque Sansão, em determinado momento, ele também se afastou dos caminhos do Senhor. Mas chegou um momento em que Sansão caiu em si, ele se voltou para Deus. E Deus não rejeitou a oração dele, mas Deus usou a vida dele para cumprir o propósito que o Senhor tinha. E com a vida de Sansão e também com a morte dele,
o povo de Israel, né, foi liberto da opressão que eles estavam sofrendo dos filisteus. Então eu quero te encorajar com esse vídeo a você não desistir e você buscar continuar, né, trilhando o caminho por mais difícil que seja, criando seus filhos ou orando e clamando ao Senhor para que o Senhor possa resgatar os seus filhos caso eles tenham se afastado dos caminhos do Senhor. Mas se você está criando seus filhos, que você possa ser alguém que confia a vida dos seus filhos ao Senhor e que você possa criá-los no zelo do Senhor, tendo zelo e com a convicção de que aquilo que o Senhor sonha para os seus filhos, Ele vai ser, né? Ele vai fazer, Ele vai direcionar para que esses sonhos, esses planos que o Senhor tem para a vida deles se cumpram. Tá bom? Então essas são as minhas contribuições para esse vídeo de hoje sobre a mãe de Sansão. Eu espero que esse vídeo possa ter falado no seu coração. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.